Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. O tema do vídeo de hoje é um pedido de uma inscrita, que é da Shirley. Ela me pediu pra trazer um tema de vídeo falando de perfumes fáceis de combinar entre si. O layering, né, que a gente chama, que é perfume sobre perfumes. Não é uma combinação de hidratantes, tá? Mas é uma combinação, são combinações de perfumes que eu trouxe aqui pra vocês, que eu já testei, ou que eu venho testando e que eu acho que dá super certo. E aí eu vim trazer pra vocês, pra mostrar, pra ver se vocês já testaram aí, se querem testar, pra ver se vai dar certo pra vocês. Espero que vocês gostem do vídeo, vamos lá. Inclusive, deixa eu falar pra vocês o batom que eu estou utilizando hoje, tá, gente? Porque eu esqueço às vezes, mas quando eu lembrar eu vou trazer pra vocês, que é um batom da Jafra, que veio lá da minha parceira da Tayla, que eu sempre deixo aqui no box de informação, no primeiro comentário fixado, o espaço da Tayla. Lá só é chegar de dizer que chegaram através do canal Cheiros e Dica da Pretinha, que é esse aqui, esse lindo que tá num kit junto com um perfume muito bonito. Olha, eu achava que era cremoso, gente, de tão confortável que ele é nos lábios, mas ele não é cremoso, ele é um mate. Aqui na caixinha dele fala, ó, é o 4341 Jafra Batom Mate, cobertura total, crush, tá? Esse aqui, com essa embalagem bem bonitinha. E, gente, geralmente a gente costuma fazer combinações de perfumes com hidratantes, porque o perfume ele traz um fundinho mais cremoso, mais adocicado, mais amadeirado para algumas fragrâncias, e a gente ousa fazer esse tipo de mistura. O layering é uma prática que é normal entre as pessoas que são envolvidas aí com perfumaria e tal. Tem fragrâncias que são direcionadas exatamente para fazer isso. Mas, às vezes, algumas fragrâncias, elas pedem, ou a gente sente vontade de fazer essa mistura, de dar umas borrifadas por cima de outro perfume, ou outro perfume por cima de alguns outros perfumes, pra trazer uma terceira fragrância, tá? Então, ou a gente faz isso com fragrâncias mais suaves, mais florais, pra dar uma intensificada no adocicado, no amadeirado, ou no cítrico da fragrância. E eu trouxe algumas combinações que eu faço aqui que eu acho que deram super certo, tá? Mas assim, cabe vocês tentarem aí na pele de vocês. Não quer dizer que vai dar certo com você. Possa ser que dê super errado, que você não goste, tá? Eu sei que algumas pessoas não gostam dessa mistura de fragrância. Eu não tenho nada contra, não sou tão adepta assim. Muito de vez em quando eu tento alguma aqui e eu trouxe as que eu já tentei e que deram certo. Mas eu acho super válido, principalmente quando você tem dificuldade com algum perfume que tem alguma notinha que te desagrada. Você gosta do perfume, mas aquela nota te desagrada um pouquinho, então você passa outro que cobre um pouquinho daquela nota. Eu acho que é válido, tá? Mas, como eu falei, você tem que testar na sua pele, porque não quer dizer que deu bom pra mim, vai dar bom pra você, tá? A primeira que eu vou mostrar pra vocês é uma misturinha que recentemente eu fiz. Acho que vocês ou vão ver antes ou depois, mas eu acredito que seja depois do vídeo de alguns usados da semana aí que eu fiz. E eu fui muito elogiada com essa misturinha e eu fiquei assim muito, muito encantada também com o resultado da mistura. Eu estou falando do Rebecca Bravanel Radiante e do I Love PE da Paris Élysées, tá? Essa fragrância nem é mais minha, tá? Porque eu fiz uma troquinha e ela vai no meio. Só que eu já tinha usado antes e eu trouxe pra vocês essa misturinha aqui, porque, gente, isso aqui ficou muito bom, muito bom. Eu já fiz até um vídeo falando de fragrâncias que, se você gosta do Rebecca Bravanel, você vai gostar da Love PE, ou se você gosta do I Love PE, você vai gostar do Rebecca Bravanel Radiante. Não são fragrâncias iguais, são fragrâncias mais diferenciadas. O I Love PE eu sinto um toque mais adocicado, floral adocicado. Aqui eu sinto sim um leve adocicado mais das frutas. Eu sinto mais um toque floral. E esse toque adocicado, junto com esse daqui, gente, fica uma coisa perfeita. Fica uma coisa luminosa, porque as duas fragrâncias já são, assim, uma vibe mais luminosa. São perfumes que têm uma tendência mais floral, fresca, aberta e versátil. Ele continuou com essa mesma proposta, mas eu acho que eles se completaram, eles se uniram e ficou aquele cheiro gostoso, com a mesma proposta que os dois perfumes já têm. Floral, fresco, adocicado, versátil e com cheiro muito agradável. No dia que eu usei essa fragrância aqui, eu fui dar uma aula. E aí eu cheguei na sala, não tinha ninguém, fiquei esperando o horário bater, porque eu tinha o primeiro horário vago. E aí uma professora entrou na sala. Quando ela entrou, ela falou, meu Deus, que sala que tá cheirosa. Ela falou assim, eu sabia que era eu, porque só tinha eu lá antes de eu chegar. Quando eu cheguei, a sala já tava vazia. E eu tinha acabado de passar perfume, que eu tinha acabado de tomar banho. E depois bateu o horário, os outros professores foram chegando. E outra professora falou, nossa, que cheiro bom, isso é tu, né, Neia? Porque elas já sabem que eu gosto muito de perfume. E foi uma duplinha que rendeu elogios, gente, dos meus colegas. São perfumes que seguem o mesmo caminho olfativo, como eu tô falando pra vocês, mas que eles não são fragrâncias iguais, eles não são iguais, mas eles têm propostas e construções muito parecidas, então ficou uma mistura muito gostosa. Continuou sendo um floral fresco, gostoso,
levemente adocicado pelas frutas. Aqui eu sinto o toque floral muito mais presente, o adocicado aqui, ele é leve, é mesmo assim das flores e frutas. Aqui eu sinto o toque floral mais adocicado, como se tivesse alguma notinha que desse uma vibe mais adocicada, mas não é um adocicado gourmand, caiu. Não é um adocicado gourmand, é uma coisa mais fresca mesmo, tá? E a mistura deles dois ficou perfeita. Se vocês tiverem os dois, façam aí, borrife só um pouquinho, uma borrifada de cada um no braço, depois me contem se vocês gostaram ou não. Outra duplinha que eu achei que deu super certo, gente, porque um deles eu não sinto muito bem a fragrância, o outro eu sinto perfeitamente e gosto bastante, só que eu achei uma forma de dar uma função pra esse perfume aqui na minha coleção, que eu acho que não tem cheiro meio que de nada. Só que eu sei que é algo da minha pele, eu acho que eu tenho anosmia mesmo a esse tipo de fragrância, então por isso que eu não sinto muito, porque eu já vi relatos de meninas que sentem ele super forte, que é uma fragrância agressiva, super amadeirado, não conseguiu usar, passou pra outra pessoa, passou pro maridão, então isso é questão de como o perfume se comporta na tua pele. E eu estou falando do Gil Antonelli, que é uma fragrância que eu não sinto quase nada, porque ele é muito, muito, muito almiscarado. Uma fragrância totalmente almiscarada. E aí eu usei com o English Rose, que também é um perfume almiscarado, com uma vibe bem assabonetada. Só que aqui eu consigo sentir as outras notas, as notas rosadas, frescas, orvalhadas, que essa fragrância me disponibiliza. Já aqui eu só sinto mesmo um fundo, como se fosse um fundo cremoso, meio amadeirado das fragrâncias. Eu não sinto como se fosse uma construção de perfume que eu consiga sentir. Eu realmente sinto ele muito pouco. Aí o que é que eu faço, né, pra dar uma função a essa fragrância que eu não sinto muito cheiro? Eu dou umas borrifadas desse perfume e depois eu dou umas borrifadas do English Rose. Funciona também com o Sabrina Sato, tá, gente? Eu fiz e gostei da mistura. Eu fiz com Uma Tarde na Toscana e fiz também com o Rebelle. E gostei da mistura. Eu passo esse daqui, depois eu passo os outros que eu citei pra vocês por cima. E ele fica como se realmente fosse a base do perfume que eu já sinto como base. Então assim, ele não altera, pelo menos aqui na minha experiência, tá, gente? Você precisa testar na pele de vocês. E depende de como o Gil Antonelli se comporta na pele de vocês. Pra mim, ele tá funcionando aqui como uma base de perfume, tá? Que eu fiz testes e que eu gostei dos testes. Não altera nada. Eu continuo sentindo o perfume principal, que é que eu dou mais borrifadas. E tem a me oferecer, no caso desse aqui, um rosado, fresco, assabonetado, bem gostoso, bem vibe mulher cheirosa, continua me oferecendo a mesma coisa. Mas isso depende de como o Gil Antonelli se comporta na tua pele e de como a mistura vai ficar na tua pele. Você precisa testar. Pra mim funcionou super bem, eu acho que dá super certo. Inclusive eu quero testar o Gil Antonelli com outras fragrâncias, porque eu acho que também vai dar certo amadeiradas, com fragrâncias florais mais cítricos também. Então eu quero fazer esse teste, mas por enquanto essas misturas que eu falei pra vocês e essa que eu tenho aqui, pra mim deram super certo. Outra misturinha que eu acho que dá super certo também, ele traz um lado mais adocicado para outra fragrância. Eu estou falando do Chic Cherry e do Viagem Encantada, que vocês sabem que eu sou apaixonada e gosto muito do Chic Cherry também. Essa mistura eu pensei em fazer devido a muitas pessoas eu vi relatando que o Chic Cherry fica muito empoado, muito atalcado, tá? Na pele delas. Na minha pele ele fica assim empoado, mas não me incomoda. Eu sinto a parte frutada, adocicada da pera aqui também. Muito, muito presente, mas muitas pessoas depois reclamam que na evolução ele fica só talco. E aí eu pensei o seguinte, bom, se o que as pessoas gostam é da saída, né, porque ela também vai se perdendo, que tem esse toque adocicado, frutado, eu tentei prolongar essa saída com o Viagem Encantada. E super deu certo, porque o Viagem Encantada ele tem essa pera que as pessoas chamam de pera caramelizada, que eu acho uma pera adocicada, ele traz essa sensação mais aberta pra fragrância, então eu dou algumas borrifadas do Viagem Encantada e depois eu dou algumas borrifadas do Chic Cherry. E fica uma combinação muito boa. Esse aqui eu só testei mesmo na pele, eu dei 4 borrifadas do Chic Cherry, do Viagem Encantada, e depois eu dei 3 borrifadas do Chic Cherry e achei que ficou uma combinação muito boa, porque durante o processo que eu fiquei com essa misturinha aqui no braço, eu fiquei sentindo ali aquela vibe alegre e aberta que eu sinto no Viagem Encantada, e fiquei também sentindo o toque empoadinho que eu sinto no Chic Cherry, que também deu uma ressaltada na parte frutada que tem no Chic Cherry, o Viagem Encantada, tá? Eu achei que a mistura ficou super bom, até trouxe um pouquinho mais de doçura aqui pro Chic Cherry, que eu acho que as pessoas ficam procurando essa sensação por mais tempo, e eu achei que ficou assim perfeito. Não tirou a parte atalcadinha, floral, elegante que tem no Chic Cherry, tá? Até porque eu acho que depende muito da quantidade de borrifadas que você dá, porque o Viagem Encantada tem um desempenho de perfume na minha pele, eu já falei pra vocês, mas tipo, se você vai usar pra sair, se fosse usar pra sair, por exemplo, eu daria aqui umas 8 borrifadas do Viagem Encantada, depois eu daria umas 10 borrifadas do Chic Cherry por cima, e eu acho que ia ficar tudo bem. Primeiro porque eu acho o Chic Cherry leve, um perfume leve, mesmo de presença que as pessoas sentem e elogiam, mas eu acho ele leve, e o Viagem
Viagem Encantada eu consigo borrifar muito, porque eu sou louca por esse perfume e quanto mais pra mim, melhor, tá? Mas se você passa menos borrifadas, então dá 3 do Viagem Encantada e 2 do Chic Cherry, ou 4 do Viagem Encantada e 6 do Chic Cherry, ou 4 do Chic Cherry, então faz esse balanço. Claro que você precisa passar mais do Viagem Encantada do que do Chic Cherry, que tem um toque mais empoado e tende a sobressair um pouco mais. Mas essa misturinha aqui também ficou perfeita. Essa misturinha aqui eu fiz porque eu peguei uma dica de uma lindona aqui no meu canal, que me indicou usar o Faraway Beyond com o Hello Hello da Ana Cardoso, tá? E eu misturei e gostei. Só que no dia da mistura, gente, eu fiquei pensando assim, eu queria mais aquela parte achocolatada. O Hello Hello da Ana Cardoso me traz uma coisa mais caramelo, uma coisa doce caramelo. E aí o que foi que eu fiz? Eu peguei o Prelude, esse blush, e também dei umas borrifadas, tá? Depois eu testei só com eles dois e gostei também do resultado. Claro que aquela mistura que ela indicou lá com o Hello Hello ficou perfeita também, eu gostei, mas depois eu testei com esses dois que me trouxe uma vibe mais achocolatada que eu realmente esperei do Faraway Beyond, tá? Então eu dei 4 borrifadas do Prelude esse blush e dei 2 borrifadas do Faraway Beyond e eu achei que ficou muito gostoso. Isso no braço pra fazer teste, tá, gente? Pra sair é claro que eu passo mais, não vou mentir pra vocês. Eu passo mais perfumes, eu gosto de dar muitas borrifadas. E essa mistura, gente, eu acho que também foi outra mistura que ficou perfeita. E até porque também eu queria sentir só eles dois juntos, porque eu tinha misturado o Hello Hello, o Prelude esse blush e depois o Faraway Beyond, mas essa mistura aqui também ficou perfeita, trouxe um ar adocicado, cremoso, mais a vibe achocolatada que eu não sinto muito aqui nesse perfume que eu queria ter sentido, então trouxe toda uma vibe que eu gostaria de sentir e que a fragrância com a mistura trouxe na terceira fragrância, tá? Eu achei que ficou muito gostoso, testem aí também na pele de vocês pra ver como é que fica, claro que eu não tô garantindo que vai ficar bom aí também, tá? Mas pra minha experiência aqui na minha pele, eu achei que ficou super gostoso, super cremoso, adocicado, muito bom, tá? Então, testem aí e me contem pra ver se deu certo pra vocês. Essa misturinha que eu vou mostrar aqui pra vocês, confesso que eu preciso passar um pouquinho mais e preciso usar realmente, tá? Mas eu dei uma borrifada de um e 2 borrifadas do outro e eu achei que ficou muito gostoso. Porque também eu vejo muita reclamação das pessoas em relação ao Pur Blanca My Essence, que fica muito empoado, fica muito atalcado. Na minha pele ele fica um atalcado leve, com a vibe mais princesa, um perfume bem agradável. Aquele ar de floral com um toque elegante, sabe? De mulher bem arrumada, de mulher cheirosa, de mulher perfumada, mais discreta ao mesmo tempo. E aí, eu resolvi fazer um teste pra colocar alguma coisa mais docinha nesse perfume. Eu dei uma borrifada do Grace La Rose Sublime. Dei uma borrifada que é uma fragrância rosada, mas ao mesmo tempo coberta de muitas nuances doces. Ele tem caramelo, é um perfume bem adocicado. Você precisa gostar de perfume doce, rosas doces, bem adocicadas. Ele tem um pezinho lá no Itresol, mas não acho super parecido. Inclusive dizem que ele parece lá no Itresol La Folie, ou é outro lá, o EDT, alguma coisa assim. Mas ele tem sim um pezinho lá no Itresol, mas não chega a ser igual. Eu acho ele mais aberto, ele não tem aquele toque insensado. Ele é bem caramelado, bem adocicado e bem rosado. Então eu dei uma borrifada dele, dei 2 borrifadas do Pur Blanca My Essence e, gente, trouxe um adocicado Pur Blanca My Essence que ele não tem, porque ele não é doce, ele é um perfume floral, atalcado, leve, bem gostosinho, que eu gostei bastante. Vocês sabem que eu gosto dessa vibe adocicada. E aí, quando eu trouxe essa vibe pra esse perfume aqui, eu achei que ficou perfeito. Preciso usar essa misturinha com muitas borrifadas, do jeito que eu gosto. Tipo, dar umas 6 borrifadas do Grace La Rose Sublime, depois mais umas 5 do Pur Blanca My Essence. Eu acho que vai ficar assim divino. Preciso fazer pra contar pra vocês quanto tempo vai ficar na pele, se vou receber elogios ou não. Não é essa a proposta, porque eu me perfumo exatamente pra mim. Eu fico muito feliz quando eu mesma fico sentindo meu perfume ali. Fico, sabe, me deliciando com o meu perfume, projetando e eu sentindo por muito tempo. Eu já me satisfaço perfeitamente com isso. Mas quando a gente recebe elogio, a gente tá sendo, de certa forma, tá analisando a fragrância em si, pra ver se a pessoa gostou daquela mistura ou não, se teve um resultado positivo. Quando isso só está associado ao que eu sinto, ao meu olfato, também eu fico muito feliz, tá, gente? Não me importo com isso, não. Mas essa misturinha aqui, eu achei que ficou perfeita e preciso usar adequadamente pra poder trazer pra vocês um feedback melhor. Mas testem aí e me contem, se vocês tiverem os dois, o que vocês acharam. E pra finalizar, eu trouxe a mistura de perfumes que eu já fiz na minha vida, a mais ousada que eu já fiz até hoje, tá? Como eu falei pra vocês, eu não tenho muito costume de fazer essas misturas. Tô começando agora realmente a fazer. E algumas misturas são ousadas, algumas misturas não vão dar certo. Inclusive eu vou trazer as que não deram muito certo, eu vou falar pra vocês. Inclusive tem uma pra mostrar no final de semana aí, nos usados de semana, que eu acho que já deve ter passado. Mas uma das mais ousadas que eu fiz e que até uma amiga minha, Elaine, ela testou. Depois ela pode, se ela assistir esse vídeo,
barulho, gente. Se ela assistir esse vídeo, ela pode confirmar, porque ela gostou também. E eu fiz, gente, uma misturinha do Una Senses com o Crazy Choices. Esse aqui que tá na minha mão é o Crazy... Eu fiz uma misturinha do Una Senses com o Crazy Feelings. Esse aqui que tá na minha mão é o Crazy Choice, porque eu não achei ali muito facilmente o Crazy Choice, mas eu trouxe o vidro só pra representar. Então eu vou deixar o vidro assim. Então a misturinha que eu fiz foi do Una Senses com o Crazy Feelings, que é aquele floral cheio de cravo, muito cravo. Na minha pele, gente, ele sobressai o cravo, ele projeta e fica o tempo todo ali, infinitamente, pra sempre. E eu queria dar uma quebrada naquele cravo, eu queria trazer uma coisa adocicada, uma coisa mais caramelo para o fundo da fragrância. E aí o que foi que eu fiz? Um dia, assim, do nada, eu peguei, assim, o Una Senses, tava até no outro frasco, esse aqui tá cheio, porque faz um pouquinho tempo que eu sequei o Una Senses, e aí eu dei uma paradinha pra não dar uma enjoada, é uma fragrância que eu gosto muito. Eu tô esperando dias mais ou menos pra usar, apesar de conseguir usá-lo em dias mais quentes. E aí eu dei umas 3 ou 4 borrifadas do Una Senses e dei algumas borrifadas do Crazy Feelings, gente. E pasmem, eu falei, esse negócio vai dar BO, isso não vai dar certo, mas eu fiz pra sair. E fiz mesmo pra ir pra trabalhar. Aí fui, tá? Lá onde eu trabalho é um ambiente climatizado, então as fragrâncias elas tendem a não desandar muito por causa do calor. Ela pode desandar por causa de outra coisa, por causa do calor é meio difícil, tá? E, gente, eu fiquei maravilhada com o que eu sentia, sabe? Eu senti aquela eu tô embalando a língua hoje, né? Aquela coisa adocicada, depois aquele floral de cravo misturado com aquele doce, aquela nuance, de uma forma mais confortável, porque o Crazy Feelings é um soco na cara de tanto cravo, pelo menos na minha pele ele funciona assim, tá? Ele é um perfume carregado. E aí eu queria quebrar um pouquinho daquele carrego, porque ele cansa o meu olfato. E, gente, com essa mistura do Una Senses, meu Deus, pra mim ficou perfeito. Não é uma mistura fácil de agradar, não são perfumes fáceis de se combinarem, tá? Mas tentem com uma borrifadinha só, tá? E depois vocês me falam se realmente funcionou ou não. Pra mim, aqui na minha pele, no meu olfato, ficou perfeito. Eu gostei e quero até fazer mais vezes. Tô esperando tempos mais a menos, porque aqui tá quente ainda. Mas em um dia mais frio, eu vou usar um pouquinho mais nas borrifadas e depois eu vou dizer pra vocês. Mas assim, já posso confirmar, porque eu usei, fui pra rua e gostei do resultado, que ficou uma mistura perfeita. Una Senses com Crazy Feelings, tá? O cravo quebrou um pouquinho, você sente nuances florais, sim, que traz pra fragrância. Ele é muito forte, ele é muito potente, então não é qualquer perfume que vai cobrir esse perfume, mas ficou assim, uma fusão muito gostosa. A gente sente aquela coisa caramelada, adocicada do Una Senses, que também tem flores brancas e que acaba quebrando um pouquinho desse lado floral do cheiro de cravo, que o Crazy Feelings tem, tá? Então eu amei. Me contem aí, gente, se vocês têm perfumes que vocês misturam, qual o resultado que vocês gostam. Deem dicas de outras misturinhas, né? Para as pessoas que assistem o vídeo, pra mim também, mas para as pessoas que assistem o vídeo, que assistem os comentários, que eu vou adorar saber. Tem algumas misturas aí pra fazer que eu tô esquecendo de fazer. Tem uma mistura que a Margarete Conte fez, que alguma pessoa deu sugestão pra ela, que é o ex-maracujá com o Load Lily. Eu quero fazer essa mistura ainda, não consegui fazer, mas é uma mistura que eu quero fazer pra depois contar pra vocês se deu certo ou não. Me contem com essas misturas aí que deram certo pra vocês, que eu vou adorar saber. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e tchau, tchau.